Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí mais Boa um treinamento. Boa tarde, tarde. Caio, tudo bem? Tudo ótimo por aí. Obrigada mais uma vez pela tua presença, disponibilidade. Somos muito gratos aí por todos esses momentos que estamos aí compartilhando e inclusive hoje fecha um mês, né, do nosso início. Quando começamos ali em março. Então, né, já tivemos aí 3 treinamentos e seguimos aí na nossa caminhada, na nossa trajetória. Eu acho que a gente já poderia começar, né, Caio? O que que tu acha? Ótimo, podemos sim. A gente Fica à pode fazer o vontade. seguinte: eu tenho algumas novidades para mostrar também, de coisas novas que a gente teve do último treinamento para cá. E só que antes de mostrar as novidades, acho que eu abri para se alguém tem alguma Uhum. dúvida, alguma coisa que ficou dos treinamentos anteriores desse uso, para a gente esclarecer e depois eu apresento o que tem de novo. Com certeza. Então, pessoal, se alguém gostaria de aproveitar esse momento inicial para fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência, seja dúvida ou não, ou até um feedback com relação às atividades, esse momento é bem oportuno, caso queiram. A gente vai ficar aí bem feliz de receber esses feedbacks. Bom, não sei se o pessoal tá tímido, mas eu acho que Caio, às vezes talvez Então, vai aí, ó, no longo da Então eu vou apresentação, o aqui, se alguém pessoal vai quiser me lembrando. interrompe e a gente vai falando. Deixa eu compartilhar minha E tela aqui. Ah, Bom, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela, né? sim. Primeiro eu vou começar aqui com uma novidade que ainda não chegou, mas vai chegar semana que vem. E eu acho que ela vai facilitar muito a vida, então já vou mostrar ela no início. As outras que eu vou mostrar na sequência já estão disponíveis. A primeira novidade vai ser uma nova forma da gente carregar os processos para o Minuta IA, sem precisar baixar do eProc e mandar para lá. Então, na semana que vem aqui no eProc A, que acho que vocês já estão usando na fase beta, já já ele vai sair da fase beta e vai ser liberado para todo mundo utilizar. E quando ele sair para todo mundo utilizar, a gente vai ter esse botão aqui, que é o exportar para o Minuto IA. Então, quando a gente clica nesse botão, ele baixa todo o processo. E aí ele vai sozinho abrir o processo lá no Minuto IA. Eu não mudei de aba, eu não fiz nada. Então ele já carregou o processo está aqui no Minuto IA carregado, sozinho. Então com um clique lá no eProc IA, ele vai abrir para o Minuto IA, a gente não vai precisar vir cá, fazer download, upload, etc. Então com 5 segundos vai de um para outro. E aí a gente consegue é, é, dar qualquer comando que a gente queira com esse processo que passou para o Minuto EA, sem precisar gastar tempo nenhum com isso. Então, é uma integração que é muito legal de fazer de um sistema para o outro. Então, em breve, continue usando o eProc. Em algum dia da semana que vem, ele vai atualizar sozinho. Ele sempre atualiza sozinho no Chrome. E vocês vão ver aqui embaixo essa nova tela que é o exportar para o Minuto IA. E só para a gente também entender, né, Caio, essa funcionalidade ela é melhor do que só usar dentro do eProc, porque lá eu consigo extrair os modelos, baixar o É Word, isso. etc, né? É isso, né? O meu uso pessoal do eProc A é muito mais para eu achar informações sobre o processo. Então, eu estou aqui com o Uhum. processo, eu quero entender alguma informação, achar alguma coisa, Resumir alguma alguma análise coisa. rápida, eu uso ele. Para fazer uma minuta, jogar para o Minuto A é um editor de texto, então é muito mais confortável de editar por lá. Só que era muito chato
ficar mandando uma minuta de um lugar para outro. Com certeza. Agora, né, eu posso até fechar aqui, não tem nada aberto. Agora a gente vem cá com um clique. É mais rápido que baixar no eProc, inclusive. Uhum. Então ele já baixou, abriu o Minuto IA sozinho, abriu, abre os documentos e foi. Eu não cliquei em nada, só dei aquele clique no Minuto IA. Todo o resto ele faz automático. Beleza. Então E me acho diz que isso uma aqui facilita coisa, muito. isso a gente vai ter também para o PJE, para quem trabalha no trabalhista? Vai ser no PJE também. Então, Tá, tanto no beleza. eProc quanto no PJE vai ter esse botãozinho embaixo de exportar. Maravilha. É, Agora, no Minuto IA, vamos ver o que que a gente tem aqui de novidade. Eu acho que eu já tinha compartilhado com vocês, só lembrando uma novidade que acho que no último treinamento a gente já tinha, que é agora essa biblioteca de prompts, né? Que tem uma biblioteca pré-personalizada de prompts, a gente pode vir cá, sei lá, digitar alguma coisa e achar prompts pré-prontos sobre aquilo. Eu recomendo que vocês vão fazendo os seus próprios prompts também, e personalizar e vão criando os seus prompts aqui. Agora, o que que a gente tem de novo é que além de salvar os prompts, agora dá para a gente salvar também, sem precisar carregar toda hora modelos. Então, deixa eu subir um modelo meu aqui. Aqui nos modelos, a gente tem esse botão agora de salvar modelo. A gente clica em salvar modelo, dá o nome que a gente quiser, ele vai ficar salvo aqui embaixo. Então, qualquer computador que a gente entrar, qualquer navegador, esse modelo vai estar salvo. Então, vamos supor que eu fecho ele aqui, entrei no outro computador, vai estar acima o modelo salvo. Eu clico aqui em carregar modelo, o modelo carrega para eu utilizar ele nesse caso concreto. Então a gente não precisa mais ficar subindo os modelos toda hora que a gente for usar. A gente sobe uma vez, salva, e ele vai estar aqui, e aqui a gente consegue pesquisar para achar o modelo que a gente quer, inclusive com conteúdo que está dentro dele, não só no texto, não só no título. Uma, uma outra novidade que eu acho que essa para a advocacia pública é muito boa, porque a gente lida com muitos processos de massa que seguem modelo, é esse novo modo que está aqui na aba de modelos. Na aba de modelos, vocês vão ver aqui, vou até aumentar minha tela para ficar melhor de ler para vocês. Tem um modo agora que está escrito aqui, que é o modo rigoroso, que com esse modo ativado, a IA vai seguir o modelo que você colocar rigorosamente, vírgula a vírgula, e só vai trocar aquilo que tiver relação com o caso concreto. O nome da parte, o endereço, o evento que teve, o que aconteceu, mas todo o resto ela vai seguir rigorosamente o modelo. Antes dessa função, que foi liberada essa semana, ele funcionava com ele desativado aqui, ou seja, a IA apenas pegava aquele modelo como referência de estilo, de forma, de fundamentação, mas não seguia rigorosamente o modelo. Ela tinha mais liberdade criativa. Com esse modo aqui, ela vai seguir rigorosamente o modelo. Aí você tem que pensar qual dos dois que você quer. Se você está subindo um modelo para ela seguir rigorosamente, quase que trocando campos, preenchendo campos, ou você quer que ela tenha mais liberdade criativa e o seu modelo ali é apenas uma referência. Se é apenas uma referência, você deixa aqui desativado. Se você quer que ela preencha campos no seu modelo e siga seu modelo fielmente, você ativa esse modo. Outra novidade. A gente tem esses modos aqui embaixo agora. Eu recomendo muito que vocês testem o modo profundo e principalmente o modo muito profundo, que ele é capaz de produzir peças muito mais detalhadas e muito mais longas do que os modos anteriores. Nesses modos aqui, no modo muito profundo, por exemplo, é claro, se não estiver seguindo o modelo, ele produz peças até de 10, 12 páginas. Então, são peças muito mais extensas que o modo anterior que a gente estava utilizando, que era esse normal. Então, eu vou até desativar o meu modelo aqui, deixa sem modelo nenhum, é, e vou aqui, por exemplo, jogar alguma peça para algo para ser feito. É, acho que tem isso aqui. Esse caso aqui é um caso que está em fase de apelação. Então já foi feita a apelação, então tem que seria contra razões no caso. Então, se eu peço para ele aqui, por exemplo, elabore as contra-razões e estou com o modo muito profundo ativado,
vai acontecer duas coisas. Primeiro, que não vai ser rápido. A gente tem que ter paciência, porque é, até IA para fazer algo bem feito precisa de tempo. Então, é que ela tá realmente pensando sobre aquele caso para depois começar a escrever. Então, um modo muito profundo, o modo profundo, ela vai demorar geralmente uns 20 segundos para começar a escrever. No modo normal, é praticamente instantâneo, com 3, 4 segundos ela já começa. Aqui no modo profundo, ela pode gastar até 1 minuto para começar a escrever. Só que aí ela vai começar a escrever agora e a gente vai perceber que ela vai escrever uma peça que é muito mais detalhada que a peça que ela escreveria no modo normal. Então, ela vai realmente destrinchar mais cada evento e vai fazer uma peça é, muito mais longa sobre o que que aconteceu. Então, que ela foi lá no laudo pericial, o que que o laudo pericial decidiu, para fundamentar com base nele. Então, a gente vê realmente que ela está analisando o caso com uma profundidade maior que ela faria de outra forma. Agora, um exemplo legal aqui, deixa eu pegar um caso aqui, deixa eu ver se esse aqui é disso. Acho que esse aqui está na fase de fazer apelação. Então, se eu jogo esse caso aqui e agora ativo o modo rigoroso e ativo o meu modelo e peço para ele, que é o modelo de apelação, né? Elabore a apelação pelo município. Ativo o modo muito profundo também para ele fazer uma peça com maior qualidade. E deixa eu abrir o modelo aqui que eu utilizei. E agora, calma. A gente vê agora aqui, calma que isso aqui está tampando. A gente vê aqui como que ele foi seguindo o meu modelo. Então, se o meu modelo está desse jeito, ele trata-se de apelação, não sei o quê, fornecimento de medicamento tal. Foi concedida antecipação de tutela no evento, ele preencheu aqui. É, Ao final, a sentença do evento 148, ele preencheu a sentença, o ID da sentença, e transcreveu o que que a sentença decidiu. E depois foi, de fato, seguindo fielmente o meu modelo aqui, passo a passo. E só vai alterando no caso concreto mesmo o que que tem que ser alterado. Então, ele usa o modelo só como. é, ele vai preenchendo o modelo mesmo, item a item, para respeitar fielmente aquele modelo do usuário. Então, para casos, para núcleos, Caio, ficou mudo o teu som. vai, Deu. tá, você estava me ouvindo, né? Você parou agora, né? Quando eu estava dando os exemplos. Então, quando vocês estão nesses núcleos que são de massa, né? Um trabalhista, um seletista, os serviços públicos, de saúde, de educação, de execução fiscal, já tem um modelo pronto ali que vocês utilizam, ativar esse modo rigoroso, vocês vão ter maior confiabilidade que o resultado final da IA vai sair daquele modelo seu e vai facilitar a sua revisão. Não dispensa a sua revisão, obviamente, mas sua revisão vai ficar mais rápida porque você já conhece aquele modelo. Então você vai conseguir conferir se ela realmente fez uma peça adequada ou não. É, Acho que é basicamente isso de novidades, né? O modo profundo e muito profundo. O profundo já tinha na primeira que a gente veio, agora tem o muito profundo, que faz ainda mais detalhado, mas demora mais, então você tem que analisar se você quer muito rápido, se você quer velocidade ou profundidade. Esse modo rigoroso ativado, a opção de salvar os modelos e em breve, semana que vem, essa exportação para o Minuto IA direto do eProc. Essas são as novidades que a gente tem para hoje.
Muito bom, acho que todas essas novidades, com certeza, cada vez mais elas vão atendendo, né, as nossas necessidades específicas, principalmente dos colegas aí que trabalham no judicial. Eu agradeço mais uma vez, Caio, e eu acho que toda semana, praticamente, tu tem trazido aí novas novidades, e eu confio muito ainda que teremos ainda mais evoluções, né, e cada vez mais adaptadas e customizadas aqui para nossa realidade. Então, só agradecer. E eu acho que assim, né? Vamos ver se algum colega gostaria, né? Se quer quebrar o Eu, gelo eu, eu vou aí, querer pode. falar, Daniela e Caio. Eu tive a grata satisfação de passar um tempo com a Minuto IA e eu trabalho muito com exceção de pré-executividade e Show. discute prescrição intercorrente e fiquei impactado com o que eu vi. Ó, Parabéns, Caio. Eu fiquei impactado. Eu liguei para algumas pessoas, uns colegas mais próximos aí, para dizer o quanto tem um resultado e ainda para minha cabeça fica distante de descobrir como é que consegue catar as informações relevantes do processo. E eu digo isso porque justamente no processo em que eu fiz o melhor experimento, como faço há muito tempo e faço muitas vezes essa análise, eu faço relativamente rápido, já identificando, porque a exceção, quando fala de hiperatividade, tu olha desde a capa, e nós aqui, Caio, temos muitos processos digitalizados, né? Que começaram lá em 1998, 95, coisas impressionantes. Então, tem muita coisa digitalizada e todo mundo, os colegas temem que o IA não consiga resgatar as informações dessas digitalizações feitas pelo judiciário. E nesse modelo, ele catou as informações necessárias e nesse específico, o que me impressionou ainda mais é que havia uns embargos já julgados nesse processo e no primeiro momento eu nem tinha observado ele, porque ele fica lá em cima no sistema do EPROC, dizendo processos relacionados, e eu não tinha nem observado que havia esses embargos. E a IA resgatou ele e mencionou. Então ali foi para mim foi uma mudança realmente. Olha, realmente esse esse negócio do Caio aqui merece aplauso sempre. Então eu realmente estou muito contente com essa oportunidade de conhecer e vi que tem soluções, ajuda a soluções mais rápidas, principalmente quando tu precisa de fazer uma análise mais profunda do processo. Eu comentava ontem com os colegas que até a fase de citação, a IA, me parece que pouco nos dá agilidade, muito embora possamos lá identificar se houve ou não citação da parte que a gente ainda está discutindo, mas matérias como exceção, apelação, que exigem uma análise mais profunda, eu tenho convicção de que ela vai nos auxiliar muito mesmo. E aproveito para perguntar se eu consigo construir um prompt para fazer uma crítica justamente nesses processos em que eu discuto prescrição e eu junto o, a súmula que definiu como é que se calcula a prescrição, para ela fazer a crítica se efetivamente houve a ocorrência dessa prescrição intercorrente ou não. Só que ela faria essa observação de forma muito profunda. É, eu pedi primeiro, assim, seu depoimento é muito legal, é muito bacana mesmo de ver aquilo que eu sempre defendi, né, assim, que é a IA como uma ferramenta nos auxiliando, né, assim, a nosso favor, né, a gente não está competindo com a IA, a gente está utilizando ela a nosso favor para a gente fazer, ser mais rápido e melhor, né, assim.
Então, assim, seu depoimento é muito, muito, muito bom mesmo. Tomara que a Dani tenha registrado para espalhar seu depoimento nos congressos que ela vai apresentar essa transformação que ela está fazendo em Porto Alegre. Eu acho que funciona muito bem, sim. Eu acho que tem duas formas, eu acho que você pode testar as duas. A primeira é que talvez, ainda que você nem faça um prompt tão elaborado e nem jogue o conteúdo, como é algo que não é novo esse precedente do STJ, né? Eu acredito, pelos testes preliminares que eu já fiz, que ela já está pronta para fazer essa análise com um prompt muito simples. Só você pedir exatamente isso que você falou para mim para ela. Assim, com base no precedente do STJ, analise isso. Ela conhece esse precedente porque não é um precedente novo. Agora, se o resultado você achar que não está suficiente, aí seria muito legal que você fizesse sim aquela função lá do prompt personalizado, que você digita barra. Aí ele vai abrir aquela janelinha lá para você criar um prompt que vai ficar salvo na sua conta, que você pode repetir ele depois com um clique. E nesse prompt, você vai lá, coloca o que que o STJ decidiu, explica como se estivesse explicando um estagiário mesmo. Né? Assim, esse é o entendimento do STJ, eu quero que você analise X, Y, Z, que me dê a formatação desse jeito. Então, assim, a melhor maneira de construir um prompt é você pensar que você está explicando isso para outro humano. Assim, Perfeito. é como assim, grava você explicando e escreve e transcreve. E depois me conta o resultado, eu quero muito saber. Me manda uma mensagem e me conta se o primeiro jeito funcionou. Se o primeiro jeito não funcionou, você teve que ir para o segundo, se ele funcionou ou não. Estou curioso para saber o resultado. Muito bem. Deixa eu fazer o registro, Caio, só para aperfeiçoar e dizer que sempre existe o que possa melhorar, né? Eu identifiquei na produção dessa peça que, lá pelas tantas, ele repete um parágrafo que ele já havia escrito, ele confunde datas, e como foi dito também, por vezes ele não acha lá que foi feita uma penhora, algumas coisas que necessariamente teria que ter identificado, escapou. Mas eu botei o meu modelo ali, e quando eu li aquela coisa ponte, eu digo, cara, foi eu que escrevi, né? Porque eu botei o meu modelo de como eu respondo a exceção e acabou ficando muito muito bom. E como disse, exige após isso uma análise depois cautelosa, mas eu digo até a ação de ter que digitar, ela já está começando a ficar menor. Tá. Isso, e o tempo nos é sempre caro, né? Então eu estou realmente, no dia que eu terminei isso, eu liguei para muitos pares aí para dizer, cara, Ó, estou impactado. Então, ó, isso aí, nosso parabéns, parabéns, embaixador Caio. IA. Olha aí, ó. Parabéns, Embaixador Caio. IA, João. Muito Parabéns. obrigado, Elpidio. Acho que Vai depender da peça que tu tem que produzir, né? Se são coisas Ó, de olhar se foi feita uma citação e tu achar um endereço e mandar, efetivamente, isso não é tão interessante, né? Mas quando tu tem que fazer uma análise profunda do processo, vai para o Minuto IA e deixa ele fazer primeiro e depois vai atrás, né? Eu, particularmente, não sei se todos, mas eu prefiro partir de um boneco e trabalhar em cima dele, que acho que aham. me organiza mais, me organiza mais um caminho a seguir do que eu ter que criar desde o zero, né? Então, e o Minuto IA me deu isso, eu estou realmente, eu vou usar a palavra, qualquer palavra, impactado para não dizer outras coisas, mas é muito legal. Parabéns, parabéns. Obrigado Elpidio, por muito disponibilizar isso e obrigado. ter usado essa ferramenta aí. Muito obrigado Caio, mesmo. Diga lá, Paulo. eu tô com uma dúvida. Eu não consegui participar do segundo treinamento e hoje eu cheguei atravessado aqui. Gostaria de pedir desculpa também por estar atravessando. Daqui a pouco houve esse esclarecimento, mas na prática eu estou sentindo uma dificuldade de um detalhe, tá? Por exemplo, eu tenho lá o processo e eu tenho um documento anexo que eu quero que ele analise. Deu junto o processo, junto o documento anexo e faço para ele fazer a minuta. Ele gera a minuta para mim. O que eu estou tendo dificuldade? Gerou a minuta,
eu não consigo botar outros documentos a mais. Eu não consigo voltar para aquela janela inicial em que eu juntava os documentos e pedia para elaborar a minuta. Tá. É bem assim operacional mesmo que eu estou tendo essa. E você tem total razão nisso, assim, tem como fazer, eu vou mostrar aqui, mas você tem razão na crítica que a usabilidade está ruim para você acrescentar documento, jurisprudência depois da primeira minuta feita. Isso, perfeito. É. Eu vou mostrar como é que faz, mas eu confesso que isso tem que melhorar. Quando eu construí a primeira versão do Minuto IA, a minha ideia era que o usuário carregasse todos os documentos de uma vez, antes dele gerar a minuta, até para a IA ter todas as informações para gerar a minuta corretamente. Só que não só você, eu já estou recebendo feedback de algumas pessoas que falam assim: eu só percebi que eu precisava desse documento depois que ela já começou a gerar. Eu preciso acrescentar coisas depois. Então, eu já estou pensando em formas de fazer isso sem gerar uma confusão na IA. Já tem alguns protótipos. Eu acho que esse mês ainda vai subir um beta dessa edição de acrescentar documentos depois. É, Hoje tem dois jeitos. Um, que talvez o resultado fique melhor, é talvez você começar uma nova minuta. Assim, eu sei que não é o ideal. Mas se você, mas como é que seria possível? Eu vou fazer aqui. Vamos supor aqui que deixa eu criar um caso. Deixa eu, sim, criar um caso, algo muito rápido aqui, que eu acho que é mais fácil de entender. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Eu estou compartilhando? Abri um Google Docs aqui, só para ver se estão na janela certa, tá? Não tá? Eu estou com várias abertas aqui, estão vendo o Google Docs. É, Deixa eu pensar uma coisa aqui. O nome da parte é João da Silva. Ele mora em Belo Horizonte. Vou criar esse documento aqui, deixa eu salvar ele. Ótimo. Criei uma minuta, sei lá. Faça um habeas corpus simples e curto, só para ser rápido. Fiz aqui. Então, fiz o habeas corpus genérico. Agora eu falo assim: tenho que adicionar documento. Como que eu faço? Que é a sua dúvida. O outro jeito de fazer, sem ser começar uma nova minuta, é clicando em fechar. Muda a aba para documento. Insere o documento, que é esse que a gente criou agora, do João da Silva, etc. Volta na minuta. Aqui agora você pode ver no contexto que ele vai considerar aquele documento para fazer. Então, sei lá, revise acrescentando os dados fáticos. Até que você tem razão, ele não pegou fazendo isso. Ele deveria. Ah, não, pegou sim, aqui, ó. João da Silva, residente em Belo Horizonte. Então ele leu o documento que eu acrescentei depois, que é o que você sugeriu que se fosse feito. De fato, isso é zero intuitivo. Eu te mostrei todo esse passo a passo, mas você tem razão que ele não é muito intuitivo do usuário entender que tem que ir, sair, voltar para esse João da Silva, Belo Horizonte, corrupção aparecer depois. O ideal é que nessa tela ele conseguisse acrescentar a documentação. Concordo com você. Por que que eu disse que é, Por que que eu disse que às vezes vai ser melhor você começar uma nova minuta? Quando ele está aqui na revisão, aí vai depender do caso, vou explicar como ele está funcionando nos bastidores. Você vai reparar que essa revisão aqui, quando eu peço para ele mudar alguma coisa, qualquer revisão que a gente faz, sei lá, mude a fundamentação, qualquer coisa. Você vai ver que ele faz muito rápido.
a revisão é muito rápida. Por quê? Porque ele tenta manter a estrutura do texto que já existe. Ele só vai alterar aquele detalhezinho ali que precisa ser alterado. Como ele só vai alterar o detalhezinho que precisa ser alterado, se o documento que você acrescentou depois é muito relevante, ele talvez não vai considerar todo o seu documento na extensão que você queria. Porque justamente as revisões, a ideia é que ele não faça uma nova peça na revisão. Por isso que ela é muito mais rápida, porque ele já está partindo disso aqui feito. Então você tem que avaliar. Se é só um detalhezinho, igual nome, número, igual eu coloquei aqui, do João da Silva, vai funcionar muito bem. Se é algo muito impactante para a pressa, sai, insere, começa uma nova minuta, o resultado vai ser melhor. E foi bom você ter falado isso mesmo, que acho que só reforça a necessidade de eu criar uma forma mais intuitiva para adicionar documentos, informações depois da primeira minuta gerada. Eu vou trabalhar para continuar essa nova funcionalidade. Quem sabe nesse mês ainda está disponível. É que justamente porque às vezes a primeira versão não fica tão interessante assim como eu queria. E daí eu penso, bom, se eu adicionasse alguma documentação a mais, ou alguma coisa, ia aprimorar a peça, né? E no ChatGPT eu tenho essa funcionalidade, eu consigo fazer isso. E daí eu fiquei, bah, será que tenho algum atalho aqui que eu não estou vendo que faz? Mas que bom então, Caio. Se depois tiver alguma novidade aí, eu vou ficar bem ansioso nesse ponto aí. Vai deixar, vai ter sim, Paulo. Muito obrigado. A gente que agradece, Paulo, João Eupídio. Agora a Roberta tem uma pergunta aqui, tá com a mão levantada. Pode falar, Roberta, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Seguinte, eu queria compartilhar duas experiências. A primeira, até aproveitando o gancho que o colega Eupídio deu, sobre não aproveitar o Minuto IA na fase de citação. Hoje de manhã, foi agora hoje de manhã mesmo que eu resolvi fazer um teste. Eu não acreditava que ele conseguiria fazer o que ele fez, o que eu testei. É o seguinte, é um processo longo, antigo, metade físico e outra metade já digitalizado. E é aquela coisa, a gente já tentou citar, são várias partes, a gente já tentou citar em diversos endereços, e foi via R, via oficial de justiça, e busca endereço para cá e para lá. E para saber qual será o próximo endereço, qual é a próxima medida que a gente vai tomar, é uma coisa que demora, a gente tem que analisar o processo do início ao fim, era um processo, para mim, novo, né, que eu estou chegando agora. E aí eu fiz toda essa análise e analisei todos os eventos, todos os endereços, todas as modalidades de citação, todas as tentativas. Aí, quando eu terminei, eu falei assim, tá, mas vamos testar se o Minuta não poderia ter feito isso para mim. E ele fez. Eu coloquei ali nas instruções, olha, faça um relatório de todas as tentativas de citação do requerido tal, indique os eventos, indique a modalidade de tentativa, se por AR, se por oficial de justiça e qual o endereço. E ele fez, indicando evento por evento. Eu achei que ele não conseguiria ler os ARs. Que retornaram, porque era tudo um processo físico e deu super certo. Depois eu conferi, porque eu tinha feito antes por conta, sem a ajuda da ferramenta, e deu certo. Então, nesse ponto, eu queria compartilhar com vocês que dá para confiar. Agora, a segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês e conversar com o Caio para ver se a gente tem como melhorar essa questão é o seguinte: esses dias eu tentei fazer uma contestação e eu coloquei ali nas instruções tudo o que eu queria. Então, elabore a contestação assim, assim, com tais tópicos nas preliminares e tais tópicos no mérito. Um dos tópicos era: o pedido autoral viola o artigo X do Código Civil. Eu só escrevi o número do artigo. Ele criou um artigo. Ele inventou a redação do artigo. Tinha relação, não foi do nada, mas se eu não tivesse conferido toda a peça, teria passado o dispositivo, assim, porque foi muito convincente, né? Ele fez um tópico inteiro sobre um artigo que ele inventou. Então, eu não sei se a gente tem que começar a colocar também a redação dos artigos nas instruções, ou se foi um lápis. Roberta,
A primeira experiência sua é muito legal mesmo, vamos começar por ela. O que eu acho que vai fazer diferença nesses processos digitalizados é ativar aquela opção do OCR, né, para ele fazer reconhecimento óptico de caracteres antes de processar. Na maioria dos processos, eu mesmo deixo desativada a opção do pré-processamento com OCR, mas se você está trabalhando com um caso que você sabe que ele vai precisar ler imagens, você vai ter que ir lá ativar o OCR para ele fazer. É mais lento, né, porque fazer aquilo, mas aí ele vai conseguir ler imagens. No segundo caso, é realmente um problema da tecnologia atual de IA. E vamos tentar como mitigá-lo aqui. Minha primeira dúvida, você provavelmente estava no modo normal, né? Eu não me lembro. Tá. Não me lembro. Esse tipo de situação é menos frequente no modo profundo e muito profundo, porque justamente nessa reflexão que ele faz antes de responder, ele percebe que ele está inventando um artigo e reduz a alucinação. Então, essa forma dele, esse método que as Big Techs criaram, dele refletir antes, né? Essa reflexão dele, ele tá, sem a gente ver, escrevendo a peça já, um esboço. Aí depois ele pega esse esboço dele e de fato escreve. Quando ele faz esse esboço, nesse modo de reflexão, muitas das vezes ele percebe que ele está alucinando sozinho. Então, o modo de reflexão, que é esse modo que ele pensa antes de responder, as pesquisas mostram uma redução da alucinação. Reduz a zero? Não. Nenhum modelo em 2025 é confiável para dispensar revisão, porque ele funciona como? Prevendo a próxima palavra. A probabilidade da próxima palavra ser é essa na frase. Se aquilo tiver na base de treinamento dele, de forma muito forte, ele vai conseguir prever a próxima palavra certinho. Se não tiver, e direito brasileiro, a maioria dos artigos não é tão assim, não se repete tanto na internet para ele ter fixado aquele artigo na redação correta, ele vai acabar repetindo a próxima palavra ali, inventando. Esse é o risco de artigos exatos que têm que ser replicados exatamente, e é o risco de jurisprudência. Então, a forma correta quando envolver artigo é sim a gente dar o artigo para ele, aí você vai reduzir essa chance de alucinação a, a muito baixo. E uma forma de fazer isso, se você não quiser colocar no prompt, é nesse inserir texto aqui. Então, como tem um inserir texto, você pode vir aqui e copiar o artigo, a legislação específica que você quer. Que aí, dando essa legislação para ele não, ele vai copiar ela literalmente do jeito que estava. Então, também é uma forma de reduzir a alucinação, é se a gente dá informação para ele. Esse inserir texto aqui eu criei justamente por uma necessidade minha, que eu tive que colocar uma lei municipal, que ele obviamente iria alucinar, que ele não ia saber, então eu criei essa função de inserir o texto para ficar mais fácil de eu copiar do site lá da legislação e mandar para cá. E a outra forma é esse modo profundo e muito profundo. Ele tem uma tendência também de inventar, de alucinar menos, porque ele possivelmente, na maioria dos casos, percebe que ele está inventando algo. É isso. Perfeito. Muito obrigada. Mas assim, ô, Roberta, só para finalizar. As pesquisas mostram também uma redução da taxa de alucinação a cada 6 meses a gente vai reduzindo. Né? Um GPT 3.5 ali de 2022 alucinava horrorosamente. Os modelos de hoje alucinam menos, a gente vê essa queda. Quem sabe lá para 2026, 2027, a gente vai chegar assim, a alucinação acabou. Mas assim, 2025 a gente tem que ter esse cuidado mesmo de conferir, principalmente artigos de jurisprudência. É. Por que Outra que no coisa que eu ID, por que que no costumo ID ele não vai alucinar? Porque no ID, a gente deu o ID para ele. O ID não, né? O evento, no ID é PJE, no EPROC. Eu dei o evento para ele no processo. Eu dei o nome da parte. Então, eu dei todas essas informações para ele, então ele está trabalhando com aquelas informações. O artigo e a jurisprudência eu não dei.
e quero que ele repita as palavras exatamente na ordem que está no artigo ou que está na jurisprudência. É aqui que ele falha. Por isso que a gente tem até que saber o que eu mais tenho que conferir na peça. Não vai ser o nome da parte, não vai ser o evento, não vai ser nada que está no processo, porque o que está no processo ele vai acertar. Vai ser exatamente o que não está. E geralmente o que não está é o artigo da lei, é a jurisprudência. Então, até no nosso foco de revisão, a gente tem que saber priorizar esse tipo de parte, sabe assim? Dani, eu te cortei, mil desculpas. Não, não, acho que ficou ótimo. Eu estava até aproveitando, a gente tem dizer, Roberta, muito obrigada também, Paulo, né? A Annelise também disse a mesma coisa que o Paulo tinha perguntado, então já foi respondido. Eu acho ótimo esses feedbacks, esses pontos que vocês estão trazendo para nós, porque pode ser também de muitos que não enfrentaram ou ainda vem enfrentar, né, Caio? Eu acho que é normal, quanto mais a gente vai utilizando, mais a gente vai vendo o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu me lembro uma coisa que o Caio falou o ano passado, quando ele veio no CEDIM, numa palestra que nem era Minuta IA ainda. Ele falou que tem atividades que tu vai perder tanto tempo tu revisando pelo medo de ter alguma alucinação, que talvez não vale a pena tu usar. Então é muito por isso que a gente está fazendo esse teste, essa experimentação observada aqui. Justamente, e por isso que a gente incentiva, né? E eu acho que o relato do Elpidio foi bem nesse sentido. Quanto mais a gente usar, mais a gente vai conseguir identificar onde vale a pena e onde não vale a pena, né? A termo de custo e benefício. E outra coisa que o Caio já falou nas outras vezes, e que eu acho muito bom a gente repetir, que veio um colega dele e disse assim, bah, a IA tá muito melhor agora. E não foi a IA que ficou melhor. E sim que você está sabendo melhor como melhor utilizar aquela ferramenta. Então, passa um pouco por isso também, tá, gente? É um sacrifício inicial, é um custo, confesso, né? A gente tem que deixar bem claro, às vezes é o custo inicial da aprendizagem, mas faz parte para depois ter a escala e dar um gás e operacionalizar completamente melhor as nossas rotinas. Caio, tem mais uma pergunta aqui do Eduardo, que diz assim: pelo modo web também é possível ter essa redução na alucinação em relação às leis, se inserirmos o link da legislação? Tá, vamos lá. Sim e depende. Se no modo web ele retornar ali como resultado o trecho da lei, sim. Então você vai ter que fazer um prompt no modo web para que ele te retorne o texto exato do artigo que você quer. É uma forma rápida de você pesquisar. É uma boa dica. Só que se no resultado do modo web ele não retornar o artigo, porque você não fez um prompt exatamente para ele retornar a literalidade do artigo, aí não vai adiantar de nada, né? Porque a gente acabou não dando para IA o artigo literal da lei. Então, isso é um problema que até no ChatGPT mesmo, a gente está lá, assim, estava dando com o ChatGPT esses dias, um usuário me mostrando exatamente isso. Olha, tô aqui pro ChatGPT, ele acabou de inventar um artigo de lei. E, assim, inventa mesmo, porque ele não sabe esse artigo de lei, ele não teve tanto contato com ele para conseguir repetir esse artigo na literalidade. Então, o único jeito correto é se a gente dar o artigo literal para ele. Caio, boa tarde, Lediane aqui. Tudo Eu bem, estou querendo, Lidiane? eu tô tentando criar um prompt, mas eu estou preenchendo o formulário aqui, ele não me dá a opção de salvar. No final, eu não sei se eu estou fazendo algum procedimento Vamos equivocado. fazer um. Então, aproveitando a tua presença, né, para Claro, vamos essa fazer um ferramenta junto. para mim vai ser bem importante. Vamos fazer um junto aqui. Pode ser que Isso, tava com algum vamos ver o que que problema eu estou também ou fazendo não. errado aí. Então a gente, para criar os prompts, a gente digita barra, ele vai abrir a tela, vai em personalizar. Então, deixa eu tentar aqui, ou se tá com erro mesmo. Com contestação. Aí qual categoria que eu quero? Peças. Como exclamação. Salvar. Salvou. Prompt criado. Fechei.
tá aqui. O que que de diferente no seu tá aparecendo? Pode ser que Ele tenha não, algum ele erro não aparece o mesmo. botão salvar. Só a única coisa que não está acontecendo. Eu estou usando o modo web, tá? É isso que não tem. Esse Mas botão enfim, deve salvar ser um aqui, problema pontual. É, esse botão não tá? aparece. Esse botão salvar não É, aparece não no aparece. seu. Tá. Deve ser algum problema pontual aqui comigo, tá? Então, Deixa eu só fazer um teste aqui com um outro computador, só para ver se é resolução da tela ou não. Só um minuto. Vou abrir um outro computador aqui só para fazer um outro teste. Aí eu já te respondo se. Ou a gente pode fazer o seguinte também. Pega o meu telefone com a Dani, me chama, porque aí nesse outro computador que aparece também. Porque aí a claro, eu gente acho que é algo continua e vai meu fazendo os aqui que testes. é o problema da peça atrás aqui. Então você não vê nenhuma dessas, nem o cancelar, nem o salvar. Para aqui em cima. Não, essa opção não aparece para mim. Depois que eu digito o texto né, que eu quero inserir, ele não tem essa Tá. disponibilidade aí de Me salvar. Tá? chama, me chama no privado Já e a A passei. gente Dani já me mandou aqui. e a gente vê junto o que que pode estar acontecendo. Tô Beleza. vendo esse prompts grandes, também não, continua aparecendo no meu. Todo esse. Você tá no Google Chrome também? Eu estou no Chrome também. Uhum. E se tentar ler de talvez em outro navegador, será? Isso eu É, não fiz. No primeiro momento eu achei que eu estava indo no caminho errado, mas eu vi que eu estou fazendo certo mesmo, só não está aparecendo. Tá, mas isso não vou atrapalhar o andamento aqui da mas oficina. assim, eu tenho Pessoal, total interesse de entender por que que não tá aparecendo para você, sabe? Assim, pode ser algum erro mesmo no código, pela sua resolução de tela, esse botão tá sumindo. Então, assim, me chama Caio, onde é que a que cria o gente prompt? compartilha a O tela. prompt? Que você vai aqui na barra de instruções, vai clicar em barra, vai digitar uma barra, é um atalho. Ah, tá Aí aqui. ele vai Tá. surgir essa janela. Até bom, Ah, Paulo. Pra, ele funciona muito similar ao Notion ali. Quando eu clico a barra, ele abre é, um botão. é Tá, isso. E é tá. pesquisável, né? Você pode digitar a barra e pesquisar, sei lá, voto. Ela Ah, continua legal. pesquisando o que tem depois. Tá, Para não, você perfeito. aparece o salvar, Paulo? Só para ver se é um problema no perfil da PGM Porto Alegre. Eu vou simular aqui, vamos ver, deixa eu simular aqui rapidinho. Se simula, porque talvez tenha algum erro no perfil de vocês. Ou só para a gente eliminar que se o problema é no perfil da PGM ou não. Se aparecer para você, não é. Aí eu vou ter que investigar com a Lidiane o que pode ser o problema. Se você tem que ver se essa tela, se esse cancelar e salvar aparece. Tô tendo um Tá, problema mas com o meu teclado, ele não tá dando a barra do prompt. tá. Se Eu alguém tô. mais aí conseguir testar para ver, que aí a gente já elimina isso também. Mas tirando isso que eu vou ver com ela depois, mais alguém tem mais alguma questão para a gente tirar aqui? Em qualquer resolução aqui, ele continua aparecendo o botão, então também não deve ser isso. Outra Geralmente quando muda a coisa. resolução sai, mas esse não é o caso. Outra coisa que a gente vai fazer e até pedir, se possível, né, se o pessoal puder participar e contribuir, porque a gente está como se fosse aqui uma prova de conceito, a gente está fazendo um teste, né, inicial da Minuta IA. Então, vai ser praticamente um Dani, teste. Oi. só respondendo, meu teclado, tava com dois teclados aqui. Eu consegui, ele tem a opção salvar e cancelar no meu, para criar um novo prompt. Bom, melhor, então não é um problema, é pontual mesmo, é aqui comigo. Ah, bom, mas vamos tentar Só, resolver, Lê, e depois só tu uma fala ali com o observação, Caio, né? vai dar certo. Nela, Oi, fala. desculpa interromper, só uma observação ali para a Lediane. Estava acontecendo isso no meu também, mas é só diminuir o zoom, tá? Às vezes é o zoom que acaba tapando esse botão do salvar, e aí acabou aparecendo ali no final.
Eu diminuí um pouco aqui, não resolveu, mas eu vou fazer mais, vamos ver. Ah, tu tem razão, tá, Fábio? Olha só, quando eu aumento e diminuo o meu zoom, tem uma hora que Ele ele já some. aparece ali, ó. O É. Fábio matou a charada, ó. Salvou o dia, Fábio. Não, mas é ótimo o Fábio ter Nada como falado aprender com a isso, experiência do outro, né? porque aí eu já vou ajustar isso para, mesmo com o zoom maior, ele não sumir. Mas é exatamente isso que o Fábio colocou. Oi, pessoal, Ó. mas acho que não, porque no meu com zoom diminuído não aparece. Nem o salvar e nem o cancelar. Tá, mas assim, agora que eu já sei que der esse problema com o Zoom, isso é muito fácil de resolver. Saindo da nossa reunião aqui, eu já vou tentar resolver isso. Em umas 30, 40 minutos, vocês tentam novamente para ver se vai aparecer. Beleza. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer trazer alguma questão que gostaria de aproveitar esse momento? E enquanto o pessoal pensa aí se tem mais alguma coisa, eu queria aproveitar para compartilhar o seguinte com vocês. Essa experimentação que a gente está fazendo aqui durante esses 3 meses, ele é uma prova, né? Como se estivesse assim, vendo como isso seria na nossa experiência, até para a gente ver se vai fazer uma contratação ou não. E por isso a gente precisa ter o máximo possível de dados e feedbacks até para instruir um processo, né, administrativo, se for o caso, para a compra dessa ferramenta. O que que a gente pensou? A gente tem como emitir relatórios da própria plataforma e a gente já tem feito isso, e até agradecer, a gente tem visto que a adesão, a participação e o teste tem aumentado cada vez mais, né? Os números estão aumentando. Então a gente agradece, né, de coração toda a participação e dedicação de todos. Mas agora a gente gostaria de ter um feedback mais qualitativo em termos de se está contribuindo de alguma forma nas rotinas, né? Então, tá diminuindo o meu tempo ou não, enfim. É um primeiro termômetro. Então, o que que a gente vai fazer? Semana que vem, a gente vai disparar pelo Cedinho um formulário que, gente, é super simples, é rapidíssimo, é sim ou não, tá? É no máximo 10 perguntas no máximo, e tu não precisa escrever, é só responder sim ou não. Esse formulário vai para todos os procuradores. E se vocês puderem preencher e colocar as experiências de vocês a partir das perguntas fechadas que a gente colocou, seria muito importante, tá? Porque é isso que a gente vai documentar o nosso processo no futuro e é isso que vai sinalizar as condutas da gestão em um ou outro sentido. Então, a participação de vocês é indispensável. E conversem com os colegas de vocês para também responderem esses questionários, se possível, tá? Então a gente pede e espera, né, a contribuição e a parceria de vocês nesse sentido, tá bem? Muito obrigada. E aí, né, Caio, não sei, eu acho que ninguém falou mais nada aqui, acho Deixa eu só mostrar aqui agora, que eu acho que já Resolvido, foi. Caia. Era realmente o Zoom, mas aí ficou. É, Até, eu fiquei com a letra bem miudinha, assim, tá, mas não, tá mas tudo eu já certo. subi a correção, demora mais ou menos uns 2 minutos. Era rápido, foi rápido resolver. Olha só, aqui eu tô numa versão que não é a versão, minha versão interna, tá rodando no meu computador. Mas aí eu já consertei, olha só. Agora mesmo com o zoom, o botão de salvar vai continuar aparecendo. Ah, é. Então, ele tá subindo já a nova versão, questão de 1 minuto, já deve, se atualiza aí, já deve estar, ele não vai sumir mais não. Sim, obrigado, Fábio, por ter identificado esse bug. Identificar bug é difícil, então assim, é o usuário mesmo que vai relatando e a gente vai corrigindo. exatamente. Então, eu acho que era isso por hoje, né, pessoal? Não sei se alguém quiser falar aqui, né, na última possibilidade, senão, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né, que estão aí se dedicando para esse projeto, para que a gente realmente possa fazer essa transformação digital na PGM. A gente começa pequeno, todas as mudanças grandes começam com pequenos passos, né? Então, vocês todos somos responsáveis pelas mudanças que a gente espera na nossa instituição. E isso estamos vendo aqui com o comprometimento de vocês nessas participações, né? E sei que outros também têm outros compromissos, não vieram por isso, mas a gente espera que vocês possam sempre aí nos apoiar e dar os insights nessa jornada. Caio, eu acho que era isso.
né? Te É agradecer isso. mais uma vez por tudo e por toda a gentileza e generosidade conosco aqui da PGM de Porto Alegre. É isso. Então, daqui uns dias a gente volta com mais algumas novidades aí também. Então é isso, gente. Boa sexta para Obrigada. todos e até Então, breve. Até mais. Lidiane, tá no ar já, tá? Atualiza aí para você ver Valeu. se funcionou. Até mais. Obrigada.